Aleluia. Quantos dependentes do Senhor aqui está? Eu também sou completamente dependente do Senhor. Ficamos nós de pé. E de pés iremos orar ao nosso Deus para continuar ouvindo o Senhor falar conosco. Ele já tem falado através dos louvores e agora iremos ouvir o Senhor falar através da sua santa e gloriosa palavra. Eu quero chamar o meu irmão em Cristo. O povo diz que ele parece comigo. Vocês acham que vocês são de Santana? Você acha, pastor Ivan? Tem uma semelhança, né? Eu me olho no espelho e me acho mais bonito, né? Mas, ora, pastor Sobral. A paz do Senhor, irmãos. E eu fiquei preocupado outro dia, irmãos. E eu estava fazendo um serviço na vizinha da casa dele. E passou um senhor e perguntou para mim: e você comprou essa casa aí também? E eu não conhecia ele, né? Eu fiquei sem entender. Aí logo caiu a ficha. Eu falei: não, você está me confundindo. É o senhor que mora. Ah, é meu amigo. Eu pensei que era ele. Eu falei: espero que o Everaldo ande direitinho por aí, viu? Graças a Deus, oremos. Maravilhoso Deus e poderoso Pai, é no nome santo de Jesus que nós estamos reunidos aqui, Senhor. Pai, estamos agradecidos por essa oportunidade, por esse momento de alegria, de prazer, de regozijo que o Espírito Santo tem nos proporcionado, Senhor. Nós te bendizemos, Pai eterno, pelo dia abençoado, dia feliz, pela saúde, por todos os benefícios que o Senhor nos tem feito. Nós te louvamos, Senhor. Glórias ao nome de Jesus. Nós te engrandecemos, Pai eterno. Louvado seja Deus. E continuaremos, Senhor, a engrandecer. Glórias ao nome de Jesus. Porque vamos ouvir agora a tua palavra. E pelo teu servo nós oramos, pedindo a ti, Senhor, que como profeta de Deus que é, ele venha ser usado por ti nesta noite, de maneira, Senhor, que a tua igreja, que o teu povo, Senhor, venha ser grandemente abençoado por ti nesta noite, que a tua presença venha inundar os nossos corações. Pai santo e eterno, é o que nós te pedimos, no glorioso nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Amém, querido. Vamos ouvir o pastor e vamos trazer a palavra de Deus. Meus amados irmãos, a paz do Senhor Jesus. Seja o Senhor louvado pela bênção dessa oportunidade, o privilégio que o Senhor nos dá de estarmos aqui nesta casa de oração, para juntos servirmos a Ele com alegria. Eu quero trazer aqui a saudação da minha esposa, as irmãs. Ela não pôde me acompanhar hoje porque a minha foi no aniversário de uma coleguinha de 2 anos. E aí elas estão lá me aguardando. Após o culto, eu passo para buscar as duas, mas trago a saudação da minha esposa. Quero louvar a Deus e agradecê-lo pela oportunidade e desde já manifestar a minha gratidão ao Senhor nosso Deus pela vida do pastor Everaldo, que nos concede o privilégio dessa oportunidade de poder falar-lhes a palavra. Estou feliz, estamos aqui acompanhados de bons companheiros, todos eles muito estimados no nosso coração, uma parte da igreja que temos plena comunhão e outras que nós estamos aqui tomando contato pela primeira ocasião. Louvamos a Jesus por isso. Queridos, o nosso tempo ele é breve e eu quero convidar vocês para a palavra. Abra sua Bíblia no livro do profeta Jeremias, capítulo de número 18, versículo de número 6. Enquanto você abre e procura a Bíblia,
Eu quero parabenizar as irmãs do Círculo de Oração por esta abençoada festa. Que Deus continue abençoando vocês e que vocês sejam videiras frutíferas plantadas na casa do Senhor para dar muitos bons frutos para a glória do seu nome. Parabéns, vocês estão verdadeiramente bonitas, senhoras elegantes. E isto agrada a Deus. Tudo que a gente faz, a gente tem que fazer da melhor maneira possível, visando a glória de Deus. E vocês estão fazendo isso aqui. Eu estou feliz de ver aqui a irmã Rosa. Vai lá, irmã Rosa, não para de meu filho. Aí, a irmã Rosa me adota na oração, irmão. É por isso que eu estou feliz hoje aqui, viu, irmã Rosa? De ver a senhora, meu coração se alegra bastante. E aí eu vou contar só um detalhe para os irmãos, viu? O pastor José Sobral, ele é um concorrente meu. Concorrente mesmo. Porque de vez em quando eu ia comer um feijão lá na casa da irmã Rosa, só que o dia que eu vacilava, quem estava lá? Então ele tem que ficar esperto com o pastor José Sobral, que ele gosta mais de feijão do que eu. Vocês encontraram, irmãos? Diz-nos assim a palavra de Deus. O irmão do som, se ele me ajudar no retorno, fica bom, porque eu não costumo gritar muito não, viu, irmão? Eu grito só um pouquinho. Jeremias, está perfeito, irmão. Capítulo 18, verso 6, diz-nos assim a palavra de Deus. Não posso fazer de vós como fez este oleiro, ó casa de Israel, diz o Senhor, como barro na mão do oleiro, assim sois vós na minha mão, ó casa de Israel. Amém. Queridos irmãos, nós estamos diante de uma das passagens bíblicas mais conhecidas e talvez mais usada como tema de congresso, né? Eu, desde quando falo da palavra, desde os meus 15 anos, venho constantemente encontrando ocasiões que o povo tem a alegria de meditar nesse texto. E de fato, é algo que nós temos que sempre estar tomando a nossa memória e ocupando a nossa reflexão com esse importante texto da palavra de Deus. Nós, quando começamos a ler um pouquinho a biografia, a história do profeta Jeremias, nós vamos compreender que o profeta Jeremias, ele é chamado por Deus em um período muito crítico da nação de Israel. Ele vai ser levantado pelo Senhor para profetizar a palavra de Deus nos dias do rei Josias. O rei Josias é aquele rei que vai herdar o trono de Amon. Amon é filho de Manassés. E quando nós falamos sobre Manassés na Bíblia, quem é um frequentador da escola bíblica dominical sabe que Manassés foi um dos piores reis que houve na história de Israel. Talvez ele tenha ganhado o título de pior rei, acima de Acabe. Foi péssimo. Um homem déspota, um tirano, um idólatra, um homem que conspirou contra os profetas de Deus, um homem que nunca guardou a palavra profética no seu coração. Pelo contrário, ele sempre se rebelou contra Deus e fez cercear a voz de Deus na nação. Por conta disso, a nação de Israel perdeu-se como um povo zeloso e de boas obras nas práticas desse monarca perverso.
E quando o povo acompanhou este reino, esse desvio religioso, moral e profano, Deus não levou, não deixou de castigar a nação de Israel por conta desse desvio. E a nação de Israel então começou a viver dias sombrios e tenebrosos, ao ponto de que a palavra de Deus ela sumiu do meio do povo de Israel. E eu gostaria que você entendesse que sem a palavra de Deus não há luz no caminho. Sem a palavra de Deus não há caminho certo. Sem a palavra de Deus o tropeço é uma realidade, é uma consequência. Sem a palavra de Deus a nação bate cabeça. Os homens se oprimem, os homens se autodestroem, a injustiça impera, a violência aumenta, a idolatria toma conta, porque a palavra de Deus é o baluarte que conduz o povo a um caminho de bem-aventurança e de prosperidade. Glória a Deus. Quando a palavra de Deus fora suprimida na nação de Israel, esse povo se perdeu de tal forma que a idolatria tomou conta e aquele povo já não mais conseguia guardar a palavra de Deus. Foi tão sério o que aconteceu que esse rei mandou matar profetas e queimar livros sagrados. Os rolos proféticos foram todos consumidos e queimados. E isso é tão grave, porque quando nós vamos ler a história de Josias, que é o rei, que Jeremias começa o seu ministério profético, nós vamos ler lá no livro de 2 Reis, que Josias, ele é um jovem que assume o trono de Israel com 8 anos de idade. Mas ele já sabe o que quer da vida. Ele não quer ser um idólatra. Ele quer servir a Deus. E quando ele assume o trono, ele mesmo sendo um menino, ele vai recebendo orientação de Ilquias. Ilquias é o pai de Jeremias. E Ilquias vai dizendo para Josias o seguinte: olha, não faz o que os outros reis fez, não. Eles se desviaram da palavra de Deus, eles não guardaram a lei de Deus, eles consultaram outros deuses, e por conta disso esse povo está em grande desgraça. Josias, entrega o teu coração a Deus, seja o rei que Israel nunca teve, seja um homem de Deus, seja um homem que vai marcar a sua história. A Bíblia diz que com 16 anos de idade essa palavra entrou no coração de Josias. E ele decidiu ser um rei que Israel nunca teve. E se você ler a Bíblia, você vai ver que Josias celebrou uma Páscoa mais importante do que Davi e Ezequias pôde ofertar a Deus. Ou seja, ele foi um rei que marcou seu tempo porque decidiu obedecer à palavra de Deus. Tamanho foi o zelo de Josias que ele chamou os homens que estavam com ele no comando e disse: manda todos os profetas falsos embora. E eles estão sendo convidados embora, porque se eles não quiserem ir embora, aqui eles não vão ficar, porque eu vou passar a espada nele. Ele era radical. E eu gosto de gente assim, sabe por quê? Porque com pecado não tem meia conversa. Com pecado a gente tem que cortar ele pela raiz. Pecado a gente não faz negociação. Pecado a gente não corta ele por etapa. Pecado a gente chama a palavra de Deus e como um machado a gente corta pela raiz, se a gente quiser ter um caminho de vitória pela frente. E Josias fez isso. Só que o povo estava tão ruim no seu coração, a maldade do povo era tão grande, que quando Josias morre, o povo volta a todo tipo de pecado outra vez. É nesse cenário que Deus levanta o profeta Jeremias. E quando Deus chama Jeremias, Jeremias é filho de sacerdote. Ser filho de sacerdote em Israel é uma coisa boa. Porque o sacerdote cuidava apenas do que era religioso. Financeiramente falando, ele estava amparado pela lei de Moisés.
O povo de Israel é o povo da aliança, é o povo da lei. Amém, irmãos? E se esse povo é o povo da aliança, é o povo da lei, o sacerdote está amparado. O sacerdote era aquele povo que vivia dos 10% de tudo que se gerava na nação de Israel, era consagrado no templo. E dessa renda o sacerdote vivia. O sacerdote não se contaminava com o povo de fora. O sacerdote só cuidava do cerimonial religioso de Israel. O sacerdote, ele tinha a incumbência de excluir pessoas da comunidade e de incluir pessoas dentro da comunidade. Era ele o responsável, por exemplo, por dizer a um leproso, está limpo ou ainda não está limpo. Ele era o responsável por conduzir todo tipo de oferta e sacrifício no templo. A vida de um sacerdote era muito mais fácil. Esse era o destino natural de Jeremias, ser também um sacerdote. Só que quando Jeremias estava com 20 anos de idade, Deus resolveu chamar o profeta Jeremias. E Deus chama o profeta Jeremias, e a palavra de Deus vem a ele e diz assim: antes que eu te formasse no ventre, te conheci. E antes que saísses da madre, te santifiquei. E as nações eu te dei por profeta. Jeremias entende a mensagem, porque ele é do sagrado. Ele sabe que Deus está falando com ele. E aí ele pensa o seguinte: esse negócio que Deus está me dando, quem gosta assim de ter o título de profeta, só gosta porque não sabe o que é ser profeta. Porque se soubesse o que é ser um profeta, não queria ser profeta. É dessa maneira, Jesus. Aliás, na Bíblia eu nunca vi um que disse: Senhor, eu quero ser profeta. Não tem isso. Todos que Deus chamou quis correr do negócio. Porque o peso de ser profeta é muito grande. Glória a Deus. É por isso, desculpe minha fala, que eu não acredito muito nos profetas de hoje, pastor. Porque os profetas têm consciência de um chamado profético. Ser profeta, segundo o padrão da Bíblia, é ser contra o povo. É ter poucos amigos, é ser solitário, é falar a verdade, confrontar a mentira, destituir reis, colocar reis e se tornar inimigo da maioria. Ser profeta não é um ofício que as pessoas recebam aplausos. Se você ler a história bíblica profética, você verá que todo profeta sofreu muito. Isaías foi cerrado ao meio. A tradição vai dizer que Jeremias foi apedrejado. Isso é ser profeta. Mas as pessoas querem profetas hoje, ser profetas hoje, sabe para quê, irmão? Para poder cobrar, para pregar, para poder chegar num lugar como esse e todo mundo dizer assim: ei, peraí, chegou o profeta. Mas pessoas assim são pessoas que não foram chamados por Deus. Podem ser profetas segundo o padrão dos homens, porque os homens têm os seus profetas. Agora Deus tem os seus. Glória a Deus. Os homens podem ter os seus falsos profetas. Agora Deus tem os deles. E quando Deus chama Jeremias para esse conceito profético, ele logo vai dar uma resposta para Deus no verso 6 do capítulo 1, dizendo assim: então disse eu: ah, Senhor Deus, não sei falar, não passo de uma criança. Ele quer fugir. Porque aí a gente pode interpretar essa palavra criança achando que Jeremias foi chamado pequeno. Não, ele tinha 20 anos de idade. É porque no conceito judaico só se tinha maioridade a partir dos 30 anos. Então ele não estava apto ainda para assumir uma responsabilidade tão grande diante da nação. E ele quer correr disso. Só que quando ele quer correr disso,
E ele disse: Senhor, eu não passo de uma criança. O versículo de número 9 disse assim: então estendeu o Senhor a sua mão, tocou-me na boca e disse: se você não sabia falar, agora você vai saber, porque eu ponho na tua boca as minhas palavras. Então agora eu tenho que falar, porque eu não sabia, mas se o Senhor me dá a palavra, eu vou falar. E aí, no verso 10, Deus dá a direção do ministério de Jeremias. Vê, ponho-te hoje sobre as nações, sobre os reinos, para arrancares e para derrubares, para destruíres e para arruinares, e para edificares e para plantares. Esse é o chamado de Jeremias. Jeremias recebe o chamado de Deus. E quando Jeremias se constitui profeta de Deus, ele vai encarar uma nação que não tem compromisso com Deus, uma nação que está afastada do Senhor, uma nação que deixou Deus de lado, uma nação que se preocupava muito mais com as suas condições financeiras do que propriamente com o seu altar. Uma nação que cada um preocupava-se consigo mesmo e esquecia da necessidade do próximo. Uma nação que não tinha nenhuma preocupação com o culto religioso. Uma nação que estava esquecendo as festas anuais que havia em Israel, que eram festas de celebração ao Deus de Israel. Uma nação que estava esquecendo o sábado, uma nação que estava esquecendo o órfão, uma nação que estava esquecendo a viúva, uma nação que estava com balanças desonestas, uma nação que começou a consultar outros deuses. E é nesse cenário que Deus levanta o profeta Jeremias para poder falar com este povo e confrontar esse povo. E é interessante que à medida que Deus vai levantando o profeta Jeremias, ele vai falar contra o povo, e ele vai falar de maneira dura, de maneira pesada contra o povo. Porque eu vou dizer algo para os irmãos, e atente-me para o que eu vou te dizer. Deus, quando quer falar conosco, Deus, ele não usa meias palavras. A verdade de Deus é uma só. A verdade de Deus, ela é absoluta. A verdade, ela tem só uma forma de ser dita. A verdade de Deus precisa ser dita, porque é através da verdade que nós seremos libertos. É através da verdade que nós vamos abandonar o pecado. É através da verdade que nós vamos abrir os nossos olhos. É através da verdade que nós vamos endireitar o nosso caminho. É através da verdade que nós vamos abandonar a mentira. É através da verdade que nós vamos abandonar o ódio. É através da verdade que nós vamos destruir altares comprometidos. É através da verdade que nós seremos conduzidos em segurança ao futuro que Deus tem reservado para as nossas vidas. Jeremias chega com a verdade. E tem um ditado que diz que quem fala a verdade não merece castigo. Isso é a maior mentira que tem. Porque todo mundo que fala a verdade não é bem visto. Todo mundo que fala a verdade tem poucos amigos. Você tem um amigo, ele está todo errado. Aí você tem de Deus. Não é que você é um santarrão. É que você tem de Deus uma direção para dar para ele. Ele é seu amigo até aí. A hora que você chegar para ele e falar: olha, esse caminho seu é um caminho de torpeza, muda. Aí sabe o que ele vai dizer? Está me julgando, seu santarrão. E aí, relações cortadas. Quem fala a verdade, a minha Bíblia diz que foi crucificado. Aleluia! A verdade tem um preço, irmãos. A verdade tem um preço.
Quando Jeremias tomou o seu ministério profético para falar, Jeremias, ele vai dizer, por exemplo, no capítulo de número 2, versículo de número 13, ele diz assim: o meu povo fez duas maldades, a mim me deixaram um manancial de águas vivas, e cavaram para si cisternas rotas que não retêm águas. Olha o que Deus está dizendo na boca de Jeremias para a nação de Israel: vocês deixaram a mim, que sou uma fonte. E fonte, você sabe que você não precisa cavar. Fonte é só você chegar lá e colocar o copo e beber. O trabalho é só ter a vasilha para encher. Eu tenho uma nascente de água no sítio que eu tenho lá, e a água lá, pastor, é 24 horas. Se o senhor chegar lá agora, o senhor pode encher. E eu fiz o teste lá pela prefeitura, a água é potável. É só chegar lá, colocar e beber. Aí sabe o que Jeremias está dizendo? O meu povo, ao invés de beber da água potável, boa, da fonte que eu dou a eles, eles recusaram a minha fonte e cavaram para si cisternas rotas, vazias e que não retêm água, trocando o que é certo pelo que é duvidoso, trocando o certo pelo errado, trocando o sagrado pelo profano, trocando a verdade pela mentira, trocando a santidade pela promiscuidade, trocando o altar de Deus pelo altar de Baal, trocando o altar de Deus pelo altar de outras divindades. E Deus chama o profeta Jeremias e disse: o que vocês fazem é uma maldade contra mim e contra vocês. É essa a mensagem que Jeremias tem para entregar para o povo. Jeremias é um profeta que Deus vai conduzir ele a uma mensagem dura contra a nação de Israel, dizendo: volta Israel, volta Israel, porque se você não voltar, o seu castigo é certo. Olha, irmãos, como é bonito a gente olhar para a Bíblia, porque na Bíblia nós vamos conhecer esse Deus que nos ama de tal maneira, que é um Deus que não vai nos dando chances, que vai nos dando oportunidades, que vai dando corda para a gente e vai dizendo: muda o caminho, não espere eu puxar a corda, porque se eu puxar a corda você cai, você toma. Deus, todas as vezes que falou de juízo para a nação de Israel, Ele deu chance, Ele deu oportunidade, Ele deu tempo, Ele cuidou com longanimidade da nação de Israel. E eu tenho certeza que nesta noite o Senhor também está aqui falando, por vocês que escolheram esse tema, por vocês que oraram a Deus, e o Senhor está falando com alguém aqui, Ele está dando corda, Ele está falando com você, Ele está te aconselhando, Ele está pedindo teu retorno, mas você não tem dado ouvido, e o Senhor está hoje te chamando para uma conversa mais direta, mais estreita, mais particular, porque Ele quer mudar o seu caminho, porque Ele não tem prazer na sua destruição. Deus foi conduzindo o profeta Jeremias, e a palavra do profeta foi constrangendo a nação de Israel. A palavra de Jeremias foi ferindo o ego de Israel. Sabe por quê, irmãos? Porque todas as vezes que a palavra de Deus vem como verdade de Deus para a nossa vida, o nosso orgulho é machucado. Todas as vezes que a palavra de Deus é pregada no Espírito da verdade, os nossos corações queimam. Sabe por quê? Porque a palavra de Deus, disse o profeta Jeremias, é como um fogo, é como um martelo que esmiuça a penha. Ela vai batendo, ela vai constrangendo, ela vai tirando lasca, ela vai machucando o nosso ego. Sabe por quê? Porque Deus não tem compromisso com o nosso ego. Deus tem compromisso com a nossa alma. Deus tem compromisso com a nossa salvação. Deus tem compromisso com o nosso futuro.
do profeta Jeremias. E eu preciso correr porque já é 9 horas, irmão. Você acredita? E aí vamos então chegar aqui no capítulo 18, porque senão não dá conta. E aí chegamos no capítulo 18. Assim, chegamos. Foram mais de 40 anos que Jeremias profetizou. Nesse capítulo de número 18, que é um dos capítulos mais importantes da Bíblia Sagrada, Jeremias, eu fico impressionado com Jeremias, pastor Geraldo. Eu fico assim impressionado. Você sabe o quanto é difícil pregar uma mensagem, né, pastor? A gente fica em casa, ora, pede para Deus, Deus dá uma palavra, debruça em cima do livro, da Bíblia. E de vez em quando, irmão, não vem nada não. De vez em quando eu vou na igreja lá no domingo, os irmãos lá não faz paciência comigo, porque talvez se não tiver, não, para ver o que é o pastor deles. Aí de vez em quando é domingo, dá hora de pregar, a palavra não vem, a gente canta o hino. Aí o irmão fica pensando assim, nossa, o pastor gosta de cantar. Não, a gente está cantando para ver se Deus vai abrir o céu. Não é assim, não, esse negócio passa assim, pode ser para alguns, para mim não é. Mas o Jeremias é um homem que ele andava tão assim com Deus, que ele está parado. Deus diz para ele assim, Jeremias, vai à casa do oleiro. Quando você for na casa do oleiro, eu vou te dar uma palavra. Só que Jeremias é profeta obediente. E ele vai à casa do oleiro. E quando ele chega na olaria, ele vê o oleiro trabalhando e formatando um vaso, modelando um vaso. E ele está olhando porque Deus está dizendo para ele, Jeremias, observa, vê o que está sendo feito na olaria, porque daí eu vou te dar uma palavra, Jeremias. E Jeremias está observando o oleiro modelando o vaso. E de repente ele percebe que o vaso se quebra. Aonde, irmão? Na mão do oleiro. Glória a Deus. O vaso pode se quebrar. Ele só não pode se quebrar fora da mão do oleiro. Se tiver na mão do oleiro, tem conserto. Se o vaso cair, quebrar, estiver fora da mão, aí dá problema. Mas se o vaso quebrar na mão do oleiro, tem jeito. E quando Deus está olhando, quando Jeremias está olhando para isso, Deus está dizendo para Jeremias o seguinte: enquanto Israel estiver na minha mão, pode quebrar. Mas estando na minha mão, eu faço um novo. Estando na minha mão, eu crio de novo. Eu modelo de novo. Eu dou forma outra vez. E aí, a Bíblia diz então que ele percebe que o oleiro vai fazer então do vaso quebrado um novo vaso. E quando ele percebe que a visão se completa, Deus diz para ele então o seguinte, verso 6, que é o que vocês escolheram. Eis que como barro nas mãos do oleiro, assim sois vós em minhas mãos. Aleluia, Deus! E do jeito que o oleiro quer fazer com o barro, Israel, eu também faço. Aleluia. Aleluia. Esse é um dos textos que mais exaltam a soberania de Deus. Glória a Deus. Esse é um dos textos mais bonitos da Bíblia, que falam da soberania de Deus. E deixe-me dizer uma coisa para você, irmã que está aqui orando. Você que tem uma promessa de Deus,
Você que tem uma promessa que você e a sua casa vai servir ao Senhor. Você que tem uma promessa que o seu esposo vai servir ao Senhor. Você que tem uma promessa que os seus filhos terão ministério na casa de Deus. Você que tem promessa de Deus, está nas mãos de Deus, mas as circunstâncias da vida não te permite acreditar que isso possa acontecer. Sabe por quê? Porque no dia de hoje você não sabe onde está o seu filho, porque no dia de hoje você não sabe onde está a sua filha, porque no dia de hoje você não sabe onde está o seu esposo, ou você não sabe onde está a sua esposa, onde está o seu neto, onde está a sua neta. E aí você olha para um culto como deste de hoje e pergunta: onde está a soberania de Deus? Eu vou dizer aonde ela está. Ela está reservada na história. Deus continua assentado num trono, e na hora dele, ele faz do jeito que ele quer. Não importa quão duro seja a natureza de quem Deus precisa trabalhar, na hora certa, ele toma esse vaso na mão dele, ele quebra esse vaso, ele quebra o orgulho, ele quebra desempregando, ele quebra colocando no leito da cama, ele quebra colocando essa pessoa em dificuldade, ele quebra nas drogas, ele quebra no tráfico, mas quando ele quer fazer, ele faz, porque ninguém pode impedir a ação deste Deus. A nação de Israel se sentia importante, se sentia grande, é o povo da aliança, é o povo da grandeza, é um povo que se julgava autossuficiente. Mas Deus está bradando na boca de Jeremias, dizendo: vocês, ó casa de Israel, não passam de barro. E eu vou dizer uma coisa, irmão: barro não tem utilidade nenhuma, até que o oleiro põe a mão nele. Então eu vou dizer uma coisa para você e para mim: a melhor coisa que nós temos a fazer, irmãos, é ouvir a voz de Deus e alinhar a nossa conduta, o nosso coração, o nosso comportamento, a nossa vida, o nosso ministério, a nossa casa diante da voz dele. Sabe por quê? Porque se ele deixar de pôr a mão no barro, o nosso valor se vai, o nosso valor acaba. Nós só somos alguma coisa porque o oleiro ainda está segurando o vaso. Você só é alguma coisa, minha irmã, porque o oleiro ainda está te segurando. Você só é alguma coisa, homem, porque ainda o oleiro está te segurando. E aproveita nesta noite para se render à modelagem do oleiro. Deixa o oleiro trabalhar com você. Deixa o oleiro lapidar a sua vida. Esses dias eu ouvi um pregador ministrando que eu gosto muito, e ele estava explicando como o oleiro trabalha no barro. E ele foi numa olaria, e chegou na olaria, ele ficou atento para aprender e entender essa passagem. E ele disse que eram muitos vasos que tinham lá, e tinha aquela roda em que ele vai apertando ela e dando forma ao vaso. Pega aquela argila, aquele barro, põe sobre essa plataforma, aperta, ela vai girando e ele põe a mão, e aquele monte de barro, de argila, vai tomando forma. E ele vai segurando, vai modelando. E aí de vez em quando ele está com a mão aqui, ele percebe que tem umas areias. E aí tem que tirar de novo de lá. Limpar de novo o barro, para que não tenha areia, porque se tiver areia, quando colocar no fogo vai rachar. Então tem todo um processo de purificação que acontece no barro.
E aí ele vai modelando, vai tirando, peneirando, até que aquele barro, aquela argila, esteja com uma aparência de vaso. Com aparência de vaso. Ele pega, quando ela já está com uma forma, e coloca o vaso lá na fornalha. Processo. Isso tudo é Deus dizendo que Ele está fazendo isso com Israel. Porque o vaso só fica bom quando passa no fogo, na fornalha. E diz que Ele põe lá na fornalha. Põe na fornalha. E deixa na fornalha. Aí Ele vai fazendo outro, vai modelando outro. E aí é assim, de vez em quando, Deus está comigo aqui na forma. E você está ali na fornalha. É assim, a vida do crente é assim. Tem uns que Deus está pegando ele agora para poder colocar aqui. Tem outros que ele já está na mão. Tem outros que estão na fornalha. E aí esse irmão estava dizendo que ele ficou assim preocupado. Como é que esse oleiro fica sabendo quando o vaso aqui está pronto? Aí diz que ele olha para o vaso e percebe que ele está ficando assim, endurecido, né? Com aquela aparência boa. Então ele vem, pega, tira o vaso, põe ele e pega um metal e bate na boca do vaso. Se ele bater e fazer eco, tá bom. Meu Deus. Se bater e ficar novo, volta para a fornalha. Ele diz que isso acontece com vários. E se a gente não for inteligente, ele tira a gente da fornalha e bate. Só que se a gente for murmurador, faz o quê? Fica morto. Porque um murmurador não dá glória. O murmurador fica vazio. Não sabe dar valor. A hora que Deus tirar da fornalha e ele bater, canta, dá glória, celebra, faça louvor. Porque se você não fizer isso, você volta para fornalha. É bom você não com a vizinha essa reunião, é melhor você cantar. É melhor dar glória. É melhor se sujeitar à vontade dele. É melhor se render à vontade dele e dizer: Senhor, eis-me aqui em tuas mãos. Faz do jeito que o Senhor quiser. Me molde segundo o teu querer. Põe o caráter de Cristo verdadeiramente dentro de mim. Cria em mim um coração puro. Renova em mim um espírito reto. Tira as arestas do meu coração. Tira o ódio, tira a mágoa, tira a inveja. Tira de mim, Senhor, a murmuração. E vai me modelando de acordo com aquilo que o Senhor reservou para que eu seja na tua casa um vaso para a glória do teu nome. E você sabe que eu preciso caminhar, irmãos, para a gente finalizar. Você sabe que esse negócio de ser vaso é uma coisa esquisita, né? Porque vaso não fala, vaso não tem vontade própria. E a gente quer ver. Meu Deus. A gente quer mandar no oleiro. A gente quer dizer para o oleiro qual que é o tempo da nossa estadia na fornalha. A gente quer dizer para o oleiro que tipo de vaso a gente quer ser. Irmão, só de Deus pegar você num barro e fazer, se ele fizer de você um vasozinho assim que fica escondido na casa dele, não é mais. Só dele decidir fazer de você um vasozinho desse tamanhozinho, já tá bom. Glória. Sabe por quê? Porque na mão dele tudo tem proveito. Na mão dele tudo tem louvor. Na mão dele tudo fica bom. Na mão dele tudo tem utilidade. Mas a gente não pode dar palpite não, irmão. E você sabe que o pior é isso, né? Que a gente quer dar palpite no nosso vaso e no vaso dos outros, né? O vaso não tem boca não, irmão. O vaso não tem boca não. Isso é uma coisa que nós precisamos aprender, viu? Vaso não tem boca. Vaso não pode falar.
Louvado seja o teu nome, Jesus. O vaso precisa apenas corresponder ao propósito pelo qual o oleiro está formatando. Agora eu vou dizer uma coisa para vocês, queridos irmãos. Não tem coisa melhor do que ser um vaso nas mãos do oleiro. Glória a Deus. Israel foi vaso nas mãos do oleiro. Mesmo com toda a resistência que Israel teve consigo, Deus fez de Israel um vaso para manifestar a glória dele às nações. Eu quero abrir um parênteses. Eu me lembro que uma vez eu estava ouvindo um pastor ministrar sobre esse texto, e no final ele cantou aquele hino que vocês cantaram aqui no começo. Eu quero ser Senhor amado, como um vaso nas mãos do oleiro. Agora, peraí, antes de você continuar, quando você for cantar esse hino, preste atenção. Não cante esse hino da boca para fora. Porque pode ser que Deus ouça ele mesmo da boca para fora. E aí você não vai estar preparado pelo processo que você vai passar. Esse é um dos hinos que eu mais gosto. Eu decidi cantar esse hino um dia. De alma. De alma. E eu comecei a cantar. Eu cantei no meu quarto. Eu quero ser Senhor amado, como um vaso nas mãos do oleiro. Quebra minha vida e me faça de novo. Eu quero ser. Eu quero ser. Pois bem, quando eu cantei esse hino, pastor, eu tinha 130 funcionários. 130. Deus disse: eu vou mostrar para você o que é ser vaso novo. Veio toda essa crise aí, irmão, e começou. Demissão. Demissão. Eu sempre fui um patrão que pagava as pessoas. Dia 20 é o vale, eu pagava dia 17. Dia 5 era o salário, eu pagava dia 2. 13º, eu pagava de uma vez só. Calçado sempre com as reservas financeiras. Só que eu cantei esse hino. Meu Deus! É, porque você canta, aí você fala assim: não, Deus vai mexer comigo, que é insignificante. Não. Deus sabe exatamente onde ele precisa melhorar. Falar de dependência sem nunca ter dependido de Deus não bate muito bem. É verdade, Deus. E até então eu dependia de Deus, mas assim, eu dependia de Deus confiando no dinheiro. Veio a crise. Eu vou encurtar bem a história para vocês. Hoje eu não tenho mais nenhum, eu tenho um funcionário só. 130 eu tenho um só. Teve dias que eu tinha que fazer a folha de pagamento dos que restou. E estava dando dia 5 e o dinheiro não vinha. E aí eu me lembrava desse hino. Eu quero ser Senhor amado. Sabe por quê? Porque aí eu fui conhecer o que é depender de Deus.
Eu fui conhecer o que é receber provisões que vem do alto e que não vem do homem. Porque eu fazia pagamento, depois tudo ia para casa e todo mundo legal, só que dava dia 5, o dinheiro não estava na conta e eu dizia: Deus, agora eu vou passar vergonha. Aí sabe o que eu tinha que fazer? Dobrar o joelho no banheiro da empresa e dizer: Senhor, eu dependo de Ti, Senhor, eu dependo de Ti. E quando era 1h da tarde, Deus mandava uma provisão da minha conta que eu nem sabia de onde era. Honrava o nome das pessoas. E aí minha irmã perguntava: mas amanhã tem isso? E eu dizia para ela: amanhã Deus proverá. Deus proverá. E aí Deus foi quebrando o meu orgulho, Deus foi quebrando o meu coração e me ensinando que depender dele é a melhor coisa que nós podemos fazer. Quando você cantar esse hino, quando você ler essa passagem, não pensa que Deus vai mexer naqueles negocinhos assim, sabe? Não, Senhor, eu quero que o Senhor quebre o vaso, mas mexe aqui, ó, Senhor. Não, irmão, o oleiro é Ele. E de preferência, você sabe o que Ele faz? Ele quebra as duas pernas. Sabe para quê? Para a gente ter que andar no colo dele. Só que eu vou dizer uma coisa para você, meu irmão: aceita que dói menos. Se você puder dar um toquezinho para sua irmã, para ela aí. Aceita, viu, irmão? Aceita, viu? Glória a Deus. Dói menos. Aceita. Aceita, sabe por quê? Porque quem está segurando você na mão não é homem. Quem está segurando você na mão não é rei. Quem está segurando você na mão não é governador. Quem está segurando você na mão não tem natureza humana. Ele é 100% Deus. Ele é 100% confiável. Nele não há sombra de variação. O que Ele faz hoje nós não entendemos, mas lá na frente a gente compreende que os caminhos dele é melhor do que o nosso, que o propósito dele é melhor do que o nosso, que a vontade dele é melhor do que a nossa vontade. É melhor confiar no oleiro, é melhor descansar no oleiro. E eu vim aqui nesta noite te dizer, como boca de Deus, que se você está na mão do oleiro e você está sentindo dor e você está se sentindo cansado, eu vou te dizer: tem um tempo de Deus determinado para você ficar bom. Tem um tempo de Deus determinado. Graças a Deus. Sabe qual foi o tempo determinado para a nação de Israel? 70 anos. Vai ficar bom. Vai melhorar. 70 anos. Sabe qual foi o tempo para Abraão? 25 anos. Louvado seja o teu nome, Jesus. Sabe qual foi o tempo para Ana? 7. Glória a Deus. Sempre tem um tempo. Mas quando o tempo do oleiro de acabar o trabalho no vaso chega também sobre o vaso a hora da honra, a hora da glória, a hora da exaltação. Glória a Deus. Quando Deus limpou Israel com 70 anos do cativeiro, o que veio depois de Israel foi a limpeza, que aquele povo nunca mais se contaminou com idolatria. Você sabe que um judeu, ele abomina a idolatria. Vai falar com um judeu de idolatria para você ver. Se você tiver barba, ele arranca a sua barba. Se você tiver cabelo, ele arranca o seu cabelo. Porque ele sabe o quanto eles sofreram no cativeiro babilônico. Eles aprenderam a lição. E você sabe que o que vai dizer qual que é o tempo de você sair ou não dessa prova? Eu não posso vir aqui não, porque às vezes a igreja olha assim para nós e pensa, né? E tem uns pregadores que tem coragem de dizer isso, mas eles falam isso que eles são loucos, eu não sou. De chegar aqui e dizer: irmão, hoje acabou o tempo de você ficar aí na mão do oleiro. Misericórdia. Porque eu não sei o quanto você aprendeu da prova.
E a gente olhando para uma pessoa, a gente não sabe se ela aprendeu. É só você que sabe. Mas quer um conselho? Se renda. E fala para Deus: Deus, eis-me aqui. Chega de lutar, Senhor. Chega de resistir. Não, Senhor, eu abro mão sim da minha vontade. Faz a tua. Senhor, eu abro mão do meu jeito. Faz do seu. Senhor, eu abro mão. Não, eu não quero mais do meu jeito não, Senhor. Eu quero agora do teu jeito, do jeitinho que o Senhor quiser. Quando a gente tem maturidade para dizer isso, aí nós podemos pensar que é a hora de Deus tirar a gente da fornalha e colocar a gente como vaso de exaltação está chegando sobre a nossa vida. Deixa eu dizer uma coisa: sabe por que você pode confiar no oleiro? Porque o oleiro é aquele que te ama como um pai ama um filho. E um pai nunca vai colocar um filho num castigo que ele não visa fazê-lo ficar melhor. Você está ali nesse tempo porque o pai, o oleiro, ele está trabalhando com você. E quando você sair daí, você vai estar muito melhor do que quando você entrou nesse lugar. Eu preciso encerrar. Eu gostaria que você colocasse a mão aí no seu peito, no seu coração. E se você entendeu o que eu falei, você vai fazer essa oração em forma de cântico. Se você entendeu. Eu quero ser Senhor amado, como um vaso nas mãos do Nesta noite, Senhor, estamos reunidos em Tua casa. Eu estou aqui nesta noite com os meus irmãos, com as minhas irmãs, e nós acabamos de refletir a Tua palavra. A Tua palavra, Senhor, que é luz para o nosso caminho, que é lâmpada para os nossos pés, que é conselho de vida para as nossas almas. Nós acolhemos a Tua palavra no nosso coração nesta noite, e como vaso, Senhor, nas mãos do oleiro, nós nos rendemos por completo, sem reservas nas Tuas mãos. Senhor, toma a nossa vida nesta noite agora, e põe, Senhor, do Teu azeite sobre os nossos lábios. Glória a Deus.
Senhor. Pode estar rachado, mas está nas suas mãos. Pode estar em caco, mas está nas suas mãos. E o Senhor sabe fazer com proveito desse barro. Nesta noite, Senhor, modela de acordo com o teu querer, com o teu propósito, e põe o teu azeite sobre nós. Nos rendemos, Senhor, nos rendemos e confiamos no trabalho do oleiro. O Senhor sabe o que fazer de nós. Louvado seja o teu nome, Senhor. Nós nos rendemos, nós nos entregamos, em nome de Jesus. Escute. E eu encerro, vou passar o microfone, pastor. O oleiro nunca toma o barro, nunca pega a argila que está inútil para tomar em suas mãos, se ele não tiver uma finalidade com ela. Deus tem um propósito contigo. Deus tem um propósito com você. Deus tem um destino para a sua vida. Com o vaso nesta noite, se renda ao propósito do oleiro nesta noite. Se você puder, dê um toquezinho nessa irmã e confirme essa palavra, dizendo a ela: se renda ao propósito do oleiro. Se renda ao propósito do oleiro. Se renda ao propósito do oleiro. Sabe por quê? Tomando as palavras do profeta Jeremias, e com isso eu encerro. Eu é que sei os pensamentos que tenho a respeito de vós, pensamentos de paz e não de destruição, para vos dar o fim que desejais. O Senhor tem uma construção abençoada, um futuro profético para a sua vida. Se renda nesta noite nas mãos do oleiro. Glória a Deus. Vem aqui para a gente fazer uma oração. Tá? Vamos fazer uma oração por tua vida. Amém. A igreja vai orar e Deus, Ele é fiel e poderoso para abençoar a vida de cada um. Amém. Eu quero também te fazer uma pergunta, amigo. Você quer retornar para a casa do Pai hoje? Quer aceitar Jesus como Salvador? Voltar para a igreja aceitando Jesus, retornando para a casa do Pai? Glória a Deus, aleluia a Deus. Deus possa abençoar a vida da nossa irmã. Está retornando na casa do Senhor. É uma alegria ter aqui conosco. Não vai ficar só dessa vez, mas vai estar sempre aqui conosco, adorando a esse Deus que tudo pode. Ficamos nós de pé, querido, e oramos ao nosso Deus. Nesta oração, eu quero convidar o pregador dessa noite para orar por esta jovem que está retornando. Vocês, como são mais jovens, que queriam orar por ele. Amém? Estenda suas mãos para cá, mãos servidas e ser atentas, mãos que são aptas para abençoar. Pai, nós te damos graça pela vida desta tua filha, que nesta noite repactua com o Senhor a aliança da reconciliação. Nós te louvamos porque ela ouviu a sua voz, no seu coração atendeu ao teu chamado, ao teu pedido, Senhor. Obrigado agora, Senhor, pelas multidões da tua bênção.
Amém. Graças a Deus, queridos. Agora oramos pelo término do nosso trabalho e pelo aniversariante desta noite. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, mais uma vez, Senhor, queremos nós agradecer. Pai querido, por tudo quanto nos concedeste nesta noite. Pai querido, pelos louvores entoados, Senhor. Pai querido, pela tua presença em nosso meio. Muito obrigado, Senhor. Continua conosco em todos os momentos da nossa vida. Pai querido, continua nos ajudando, nos dando força, Pai, para vencermos os obstáculos. Pai de amor, Pai de misericórdia, eu te apresento a vida da tua filha, da irmã Ana, que completou mais uma primavera. Pai querido, seja com ela, ajuda a tua serva a vencer, Senhor. Pai querido, todas as jornadas da sua vida, tudo quanto lhe surgir, ela possa ser vitoriosa. Deus, eu peço a tua bênção sobre a vida da tua filha. Pai querido, nos despeça em paz agora aos nossos lares. Nos livra de todo mal, de todo perigo. Meu Deus, eu te peço, Pai, e te agradeço por tudo, em o nome de Jesus Cristo. Meus queridos, vamos receber a bênção apostólica com o pastor Gilson. A graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, nosso Pai, a comunhão, as consolações do Espírito Santo, esteja com todo o povo de Deus, agora e para sempre. Todos podem dizer amém? Amém.